Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham, que está em casa. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio e oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra dele. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Pai eterno, por esse privilégio de estarmos na tua casa. Ministra aos nossos corações através da tua palavra nesse momento, Deus. No nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém, Deus. O nosso tema dessa noite hoje será esse: quando servimos uns aos outros, o amor de Cristo é revelado em nós. Quando servimos uns aos outros, o amor de Cristo é revelado em nós. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 12 ao verso 20. Mas antes de nós fazermos essa leitura do Evangelho de João, é importante nós entendermos que o Evangelho de João, ele é dividido, o Evangelho de João, do capítulo 13, do verso 1 ao verso 20, ele é dividido em duas sessões. A primeira sessão do Evangelho de João, ela é bastante conhecida entre nós, né? É o texto que mostra Jesus, que mostra a atitude de Jesus, agora servo, lavando os pés dos discípulos. Este amor de Jesus, agora, ele é ilustrado através de uma comovente cena. Qual é essa cena? É Jesus lavando os pés dos discípulos. Nós conhecemos essa história, mas para nós relembrarmos, o texto diz assim, que Jesus ele estava reunido com os seus discípulos antes da festa da Páscoa, né? Então, diz ali que Jesus estava sentado com os seus discípulos, né? Então, ele estava no meio de uma refeição, de uma ceia, e diz que Jesus ele se levantou daquela mesa, ele tirou sua vestimenta. Jesus, então, ele tomou uma toalha, ele cingiu-se. Em outras palavras, Jesus amarrou a toalha na cintura. Em seguida, diz o texto que Jesus ele pegou uma água e colocou a água, pegou uma água e uma bacia. Então ele pegou a água e colocou na bacia e diz que começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. É isso que a palavra de Deus fala. E diz também que o texto continua assim. Pedro, né, como nós conhecemos o discípulo Pedro, ele disse a Jesus: Pedro, Jesus, tu lavas os meus pés? Né? Em outras palavras, Pedro quis dizer: vai lavar os meus pés? Aí Jesus, com toda a sabedoria, responde: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Em outras palavras, você não é o meu discípulo. Pedro vai, então, fala para Jesus: Jesus, então lava minha cabeça, lava o meu corpo, lava-me inteiro. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, não, aquele que se banhou não necessita agora se lavar de novo, mas sim só os pés. Jesus estava falando isso, referindo também a Judas Iscariotes, que se fazia presente com eles ali à mesa, porque sabia Jesus que logo Judas Iscariotes o entregaria à morte. Judas Iscariotes o trairia, mas sabia Jesus também que estava nos planos do Pai, de Deus. Esse é o contexto em que João traz para nós na primeira sessão. Mostra para nós a atitude de Jesus revelando o seu amor através desse ato, através de lavar os pés dos discípulos. Abra sua Bíblia então aí em João capítulo 13, o verso 12 e o verso 20, é a nossa segunda sessão. É o texto que nós vamos estar estudando agora nesse momento, do verso 12 ao verso 20. Abra sua Bíblia. O texto diz assim: depois de lhes ter lavado aos pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? O texto diz que depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, depois que secou os pés dos discípulos, Jesus pegou as suas vestes,
diz que Jesus, ele voltou à mesa de novo. Então, ele voltando à mesa e assentando, ele pergunta aos discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam a minha atitude, a minha postura? O que eu fiz? Essa é a pergunta de Jesus para os discípulos agora. Depois daquele ato, depois daquela atitude que Jesus teve, ele senta e pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? O verso 13 então continua: vocês me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus agora, ele confirma: vocês, meus discípulos, me chamam de Mestre. Vocês andam falando que eu sou o Senhor. Sim, vocês estão certos. Claro que vocês estão certos. Jesus agora confirma: vocês estão dizendo muito bem, porque eu sou. Olha que impressionante. Jesus confirma: eu sou. Eu sou o Mestre, eu sou o Senhor, eu sou o soberano, eu sou o eterno, eu sou o Deus excelso, aquele que governa, aquele que guia a tua vida. Eu sou. O 14 então diz, o verso 14: ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Olha que interessante, Jesus agora está dizendo: se eu sou o Senhor e Mestre de vocês, e lavei os vossos pés, me tornei servo. Jesus, Senhor e Mestre, tornou servo e lavei os seus pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vocês que são os meus discípulos, deveis lavar os pés uns dos outros. Deveis estar lado a lado uns com os outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. O verso 15 disse: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai-vos também. Jesus está dizendo: eu deixei o exemplo. Eu deixei o exemplo para vocês. Deixei o exemplo para que, como eu fiz, do jeito que eu fiz, vocês façam também. Jesus está dizendo: anda como eu andei. Faça as coisas como eu fiz. Eu deixei o exemplo. E dentro da Bíblia nós vimos vários exemplos de Jesus, das atitudes de Jesus, da manifestação do poder de Jesus dentro da palavra, dentro dos evangelhos. Nós vimos isso. Jesus está dizendo: eu vos deixei o exemplo para que, como eu fiz, me tornei servo, vocês façais também. O 16 disse: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior daquele que enviou. Jesus está dizendo: vocês são meus servos e vocês não são maiores do que eu. O servo não é maior do que seu Senhor. E nem o enviado maior daquele que o enviou. O 17 diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticares. Esse texto é maravilhoso. Esse texto, ele é impressionante, ele é riquíssimo para nós. Jesus está dizendo assim: se vocês entenderam essas coisas, vocês lembram que Jesus fez uma pergunta no começo: compreendeis o que eu fiz? Agora o 17, Jesus traz isso para nós. Ora, se vocês compreenderam o que eu fiz, se vocês entenderam a atitude que eu tive, demonstrando o meu amor através de lavar os pés, seus pés, se tornando servo, eu, Senhor, eu, mestre seus, me tornei servo. Se vocês compreenderam isso, a minha atitude de mostrar o meu amor, de ajudar o próximo, vocês vão ser bem-aventurados, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados, felizes. Se vocês entenderam isso, guardaram isso no coração e praticaram estas palavras, essa atitude que eu tive. O 17 diz assim: não falo a respeito de todos vós,
Jesus, ele estava ministrando, mas não para todos. Não falo a respeito de todos vós. Jesus estava falando de Judas. Como eu disse, Judas estava ali. Judas fazia parte daquele grupo de discípulos. Mas Jesus sabia que Judas iria o trair mais tarde. Jesus sabia que o inimigo, Satanás, já estava implantando no coração de Judas e maquinando mal contra Jesus. E Jesus sabia disso. Mas Jesus também sabia que estava no plano de Deus. Estava nos planos de Deus. E disse, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Jesus conhecia os 12. Jesus conhecia aqueles que ele escolheu, os 12 discípulos. Cada um Jesus conhecia. Então Jesus continua no texto, diz, e antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Jesus então cita as escrituras. Olha como é impressionante. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Judas Iscariotes, que estava ali, junto a ele, comendo lado a lado, como ele iria o trair. O verso 19 diz assim, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus, ele já deixou dito, ele já falou para os discípulos, estou falando todas essas coisas aqui para vocês. Gravem essas coisas, porque quando acontecer, vocês vão lembrar disso. Vocês lembrarão do que eu fiz e do que eu falei para vocês aqui, e vocês vão crer verdadeiramente que eu sou. Quando acontecer, vocês vão crer que eu sou o Filho de Deus, o soberano, o mestre, o único e verdadeiro Filho de Deus. O verso 20 diz assim, em verdade, vos digo, olha, de novo Jesus dizendo, em verdade, ele está dando ênfase à frase, o que ele vai falar. Isso também é uma verdade verdadeira. Quem recebe é aquele que eu enviar. A mim recebe. Jesus está dizendo, se eu enviar vocês e eles o receberem, também eles vão me receber. Eles irão me receber. Logo, e quem me receber, vão receber aquele que me enviou, que é o meu Pai eterno. Então o texto ele traz isso para nós. O Evangelho de João, capítulo 13, do verso 12 ao verso 20, Jesus vai explicar para nós a sua atitude que ele teve de lavar os pés, mostrando o seu amor através dessa atitude, se tornando servo. Agora ele, que é o nosso mestre, é o nosso Senhor, ele se humilha e se torna servo. Então, dentro desse texto, eu trouxe para os irmãos quarto ponto que podemos trazer para nós hoje, né? Que Cristo está falando para nós dentro do texto. Diz assim, quando nós servimos uns aos outros, isso se torna como ordem de Cristo. Devemos exercer o amor constantemente. Como ordem de Cristo, devemos exercer o amor constantemente. Verso 14. O verso 14 diz assim, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Olha, você vê,
Jesus dizendo para nós, se Jesus, ele é o nosso Senhor, se Jesus, ele é o nosso mestre, né? Ele se humilhou, ele se tornou servo. Ele amou as pessoas, ele amou pecadores. Ele amou aqueles que o mundo rejeitou. Ele amou. Também devemos fazer o mesmo. Devemos amar as pessoas. Devemos estar junto às pessoas. Então nós entendemos que essa ordem que Cristo nos dá, também deveis lavar os pés dos outros. Essa ordem que Cristo nos dá de exercer o amor constantemente. Quando servimos uns aos outros, nós entendemos isso. Nós entendemos que devemos exercer o amor de Deus constantemente em nossas vidas, em nossas atitudes. Quando servimos uns aos outros também, nós compreendemos que o nosso dever é seguir os exemplos de Cristo. Quando servimos uns aos outros, compreendemos que o nosso dever é seguir o exemplo de Cristo. O verso 15 diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai-vos também. Porque eu vos dei o exemplo, Jesus está dizendo, Jesus deixou o exemplo para nós, eu deixei o exemplo para vocês. Dentro da Bíblia, se nós olharmos nos evangelhos, como eu já disse, encontraremos vários exemplos de Jesus, manifestação do poder de Jesus. E Jesus disse, eu deixei-vos, vos dei o exemplo. Para quê? Deu exemplo para que vocês só leiam, só vejam o exemplo? Não. Deu exemplo para que vocês façam, para que vocês cumpram. Como eu fiz, vocês também fazerem. Então nós compreendemos isso quando nós servimos aos outros. Nós compreendemos que o nosso dever é seguir o exemplo de Cristo como cristãos. Entender o exemplo de Cristo e seguir o exemplo de Cristo. Quando servimos uns aos outros também, nós compreendemos que não somos nada sem Cristo. O verso 16 diz, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Nós compreendemos que nós necessitamos de Cristo. Nós compreendemos que nós agora somos servos de Cristo. E Cristo é o nosso Senhor. É Ele que nos guia. É Ele que governa agora nossas vidas. É Ele que nos dá direção em nossos planos, em nossos sonhos. É Ele, nós não somos maiores do que Ele. Na verdade, sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos dele a todo momento. E o nosso último ponto diz assim, quando servimos a Cristo, quando servimos uns aos outros, entendemos que a felicidade é o resultado da obediência a Cristo. O verso 17 diz, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Se nós entendemos as coisas, se nós entendemos que Cristo morreu por nós, se nós entendemos que Cristo deixou exemplo para nós, que Cristo exerceu o seu amor, ajudando o próximo, amando o próximo, se nós sabemos disso e guardamos isso dentro do nosso coração, mas não só guardamos, nós praticamos isso. Se nós praticamos isso, nós seremos felizes, seremos bem-aventurados. E o resultado dessa obediência a Cristo é a felicidade, é a bem-aventurança em nossas vidas. Então nós entendemos isso. Quando servimos uns aos outros, nós entendemos que quando obedecemos a Cristo, nós seremos felizes. Nós seremos bem-aventurados. Para nós relembrarmos os nossos pontos, para nós encerrarmos, quando servimos uns aos outros, primeiro, como ordem de Cristo, devemos exercer o amor constantemente. Exercer o amor constantemente, porque isso é uma ordem que Cristo nos dá. Quando servimos uns aos outros,
Nós compreendemos que o nosso dever é seguir os exemplos de Cristo. Nós entendemos que devemos seguir os exemplos que Cristo tem deixado para nós, que Cristo deixou para nós. Quando servimos uns aos outros, nós compreendemos que não somos nada sem Cristo. Nós somos servos. Nós temos o nosso Senhor que governa a nossa vida e nós não somos maiores do que Ele. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Quando servimos uns aos outros, a felicidade é o resultado da obediência a Cristo. Quando obedecemos a Cristo, o resultado disso é nossa felicidade. Essa felicidade é gerada em nossos corações. A todo momento estamos felizes porque estamos obedecendo a Cristo. E somos bem-aventurados em tudo que nós fizermos. Que Deus coloque isso dentro do nosso coração nessa noite. Que coloque esse amor dele dentro do nosso coração. Para que nós viemos servir o nosso irmão, nós viemos tomar o exemplo de Cristo, que se fez servo, se humilhou e lavou os pés dos discípulos, mostrando que temos que ser igual ao Mestre, igual ao nosso Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus continue completando essa mensagem no teu coração, no nosso coração. Que Deus o abençoe.